A oração de Davi nos ensina uma lição importante, especialmente porque sabemos que Davi agradava a Jeová. E o ponto principal é a atitude dele. De boa vontade, ele se sacrificou para Deus. E ele tinha uma boa motivação. E quando estudamos a vida de Davi, vemos que ele sempre agia assim. Mesmo quando pecava, Davi sempre orava a Jeová de todo o coração, disposto a se sacrificar para ele. Vamos ler o Salmo 54:6. Vamos ler o texto inteiro. O texto começa com o que já consideramos: oferecerei sacrifícios a ti voluntariamente. Mas daí diz: louvarei o teu nome, ó Jeová, pois ele é bom. Aqui está falando que o nome de Jeová é bom, mas isso é o mesmo que dizer que o próprio Jeová é bom. E tudo o que ele pede é para o nosso bem. Nenhuma ordem de Deus para seus servos é ruim. Sempre é para o nosso bem. Até mesmo a promessa de acabar com os maus é algo bom, porque mostra amor por aqueles que querem viver em paz e adorar a Deus com alegria. Isso que Deus vai fazer é muito bom. Então, por que não iríamos querer fazer sacrifícios para nosso Deus voluntariamente? Como sabemos, Jeová não vê apenas o que damos a Ele ou o que abrimos mão para servir a Ele. Os dois são tipos de sacrifício. Mas Ele pode ver por que estamos fazendo um sacrifício. E esse foi um dos motivos de Jeová ter rejeitado o sacrifício de Caim. Não foi porque eram legumes ou verduras. Jeová não olhou com favor para Caim e o sacrifício dele, porque Caim, com certeza, não tinha a motivação correta. Tinha alguma coisa errada com o motivo de ele estar oferecendo sacrifícios para Jeová. Isso se relaciona com o que Amós escreveu sobre os judeus nos seus dias. Vamos ler Amós capítulo 5. Versículos 21 a 24. Amós 5, 21 a 24. Vamos ver o que Jeová achava dos sacrifícios que os judeus faziam nos dias de Amós. Versículo 21. Eu odeio, desprezo as suas festividades, e não tenho prazer no cheiro das suas assembleias solenes. Talvez fosse incenso ou alguma outra coisa. Versículo 22. Mesmo que vocês me façam sacrifícios queimados e ofertas, não terei prazer neles. E não olharei com favor para os seus sacrifícios de participação em comum de animais gordos. Então, o importante não era necessariamente o que se oferecia para Deus. O Todo-Poderoso não precisa de um animal morto num altar. Tinha mais a ver com a atitude das pessoas, com o motivo de elas estarem adorando a Ele fazendo aquelas coisas. Interessante é a maneira como o versículo 23 fala dos sentimentos de Jeová. Afastem de mim a barulheira dos seus cânticos. Não quero ouvir as melodias dos seus instrumentos de cordas. E no 24 ele diz o que quer: que a justiça flua como as águas. Isso tem a ver com o povo, a motivação deles ao servir a Deus. E a retidão como um rio que não para de correr. No 23, ele fala da barulheira dos cânticos ou das músicas deles. Parece que as músicas que eles tocavam com seus instrumentos eram muito altas, barulhentas. E a Sentinela fez um comentário interessante sobre isso. Hoje, a cristandade faz várias celebrações com música. E a música deles é barulhenta. Eles misturam costumes pagãos com o nome de Jesus e dizem: nós honramos a Deus. Isso na hora nos faz lembrar do Natal, da barulheira das músicas altas nas lojas. E é provável que os donos dessas lojas sejam pessoas que não acreditam na Bíblia, ateus ou judeus. O ponto é que eles não têm a menor preocupação em honrar a Jesus ou ao Deus poderoso. É tudo um comércio. Isso dá o que pensar. Um artigo interessante sobre os sacrifícios feitos nos dias de Jesus está na Sentinela de 1º de fevereiro de 2014. Lá diz: a lei de Deus dizia que todos os sacrifícios feitos no templo deviam ser da melhor qualidade.
De acordo com o escritor judeu Filo, do primeiro século, ele disse que os sacerdotes examinavam os animais da cabeça aos pés para ter certeza de que eram completamente sadios e que não tinham nenhum tipo de defeito. Então, antes de vender um animal ou de levá-lo para o templo, ele tinha que ser sadio. Vejam o que o estudioso Sanders disse. É possível que funcionários do templo autorizassem vendedores de confiança a vender para sacrifício apenas animais que antes tivessem sido examinados pelos sacerdotes. Nesse caso, o vendedor dava ao comprador um tipo de comprovante, uma garantia, que indicava que o animal vendido não tinha defeito. O artigo continua. Em 2011, arqueólogos encontraram um desses comprovantes nas proximidades do templo. Era um selo de argila do tamanho de uma moeda, datado do período entre o primeiro século antes de Cristo e o ano 70 depois de Cristo. Isso inclui o período em que Jesus esteve na Terra. O artigo diz: nele havia duas palavras aramaicas que significam puro para Deus. Imagina-se que os funcionários do templo tenham usado esses selos para identificar os produtos ou animais usados para sacrifícios e rituais no templo. Isso é bem interessante. Hebreus 13:15 fala dos sacrifícios que fazemos para Jeová. Lembram? O fruto de lábios. Então, o que será que é o nosso comprovante ou garantia de que nossos sacrifícios agradam a Deus? Até onde eu sei, esse comprovante não tem nenhum antítipo, então eu não vou falar disso. Mas é bom saber que não precisamos de um comprovante toda vez que fazemos algumas horas na pregação, trabalhamos numa construção, fazemos uma revisita ou dirigimos um estudo. E lembre-se que o seu comprovante não é o seu relatório de campo. Lembre-se disso. Não é maravilhoso? Nenhum homem pode avaliar os sacrifícios que fazemos e dizer se merecemos ou não um comprovante de que aquele sacrifício agrada a Deus. Fazemos o que Davi fez. De coração, damos o nosso melhor para honrar nosso Deus, Jeová. E procuramos ter uma boa consciência, que se for treinada pela Bíblia, pode de certa forma ser considerada um comprovante, no sentido de que ficamos tranquilos. Temos uma consciência limpa porque sabemos que estamos dando a Jeová o nosso melhor. Não nos preocupamos com números, como se isso nos fizesse melhor do que outros. Não, apenas damos a Jeová o nosso melhor. E a sentinela de 15 de dezembro de 2013 disse o seguinte: quando vivemos segundo os padrões bíblicos, podemos ter a certeza de que nossos sacrifícios nos dão muita alegria e satisfação, além de serem especialmente aceitáveis para Jeová.